Oi, galerinha! Vamos para mais uma aula, terceiro ano. Então, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos mais para uma aulinha de história. Os povos indígenas, página 81, 85 e 86 do livro de História. Vai lá, pega o livrinho e vamos começar. O Brasil, originalmente, é dos indígenas. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam aproximadamente entre 4 a 5 milhões de nativos. Então, como nós já aprendemos em outras aulas, que os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, já encontraram os indígenas. Então, vamos começar. Antes da chegada dos portugueses no nosso território, já existia povos com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Então, isso quer dizer que quando os indígenas estavam aqui, eles já tinham a maneira de viver, já tinha suas crenças e seus costumes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estabeleceram os primeiros contatos com os indígenas, que não foi tão assim amigável não, deu um pouquinho de trabalho aos portugueses. Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500, devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. As cerimônias são rituais importantes para os indígenas, que, em dia de comemoração, pintam seus corpos com uma tinta encontrada na natureza, extraída de sementes da planta do urucum. Então, eles tinham cerimoniais e rituais direcionado às suas crenças, e ele também tinha o costume de extrair da planta a tinta e pintar os corpos. Os líderes dos indígenas são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e ervas da região em que habita. O cacique é um chefe, que organiza e orienta os indígenas. Então, o cacique e o pajé são aqueles que tomam a frente das tribos para coordenar, para orientar e também servir de médico quando acontece eles caírem doentes. Todos viviam em aldeias compostas por habitações chamadas ocas. Então, como nós somos descendentes de indígenas, temos a herança indígena, alguns costumes deles que nós trouxemos até hoje para a nossa vivência. Herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Com isso, eles contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. Vejamos alguns desses hábitos. Esses hábitos de algumas alimentações nós usamos até hoje no nosso dia a dia. Então, preparamos bolo de polvilho, que é o beiju, bebidas fermentadas, caimu, comidas de milho, canjica, pamonha. Comemos palmito, mandioca, também chamado de macaxeira, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho, cará. Todas essas alimentações nós usamos no nosso dia a dia. Temos esses costumes que foram trazidos pelos indígenas. Caju, milho, macaxeira, aqui eu tenho as imagens para vocês. Batata doce, palmito, amendoim, enfim. No nosso vocabulário também herdamos algumas heranças no modo de se comunicar com outras pessoas. Existe uma lista, nome de cidade, nome de pessoas, nome de regiões, com nome que usamos o vocabulário indígena. Existe uma lista enorme de palavras de origem tupi. Elas dão nome a cidades, rios, alimentos, animais e pessoas. Por exemplo, Arará, Iguatemi, Samambaia, Pindorama, Ubiratã, Jacaré, Paca, Iraquitã e Ibirapitanga. Na medicina também herdamos. Quando nós estamos doentes, sempre aparece alguém com um remédiozinho, um chazinho, alguma coisa relacionada aos indígenas que deixaram para nós usarmos aqui, para nossa cura. Conhecemos e fazemos uso de algumas plantas medicinais para curar doenças. Por exemplo, o óleo de ambiroba atua como anti-inflamatório e é
potente em cicatrizantes. Na arte, então, aprendemos a arte das cestarias, de tecer redes, esteiras, bem como a fabricação de utensílios de cerâmica. Então, quando nós passamos por algumas cidades, como o lado de Santo Amaro, existem muitas pessoas na porta tecendo as palhas, fazendo cestos, redes. E cerâmica, aquelas panelas de barro, fogão de barro, muitas coisas também trazidas pelos indígenas. Os direitos dos indígenas. Com o passar dos anos, os indígenas perderam muitos espaços na sociedade brasileira. O desmatamento desenfreado vem dizimando terras indígenas e seus moradores precisam sair das tribos e ir para as cidades pela falta de condições. Assim, a cultura deles vai sendo deixada para trás, junto com a terra dizimada. Para proteger os direitos dos indígenas, foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, fundada em 1967. Ela tem a função de promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas, a FUNAI também coordena a implementação das políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados. Esse assunto está nas páginas 81, 85 e 86. E tem uma atividadezinha nas páginas de 82 a 84. Por hoje é só. Beijo, tchau.